Hoje vamos falar sobre otimização para mecanismos de busca, o tal do SEO. E a gente está aqui no site de pesquisas maior do mundo, o Google. Quem nunca visitou esse site para pesquisar qualquer coisa que seja? E quem não gostaria de ter o seu site, né, naquela primeira página lá? Quando você faz a pesquisa, a primeira coisa que aparece é o seu site lá. E de forma melhor, porque existe duas formas, na verdade, né? Existe aquela forma paga, que você paga para o Google e você tá lá em cima, né? E tem aquela por mérito, né? Que você chegou lá por mérito próprio, com seu conteúdo bacana, com seu HTML em dia. E aí o Google vê que o seu site é relevante e joga lá para cima. Pois é, e a gente vai aprender o que é essa técnica de SEO, que traduzindo aqui, né? É otimização para motores de busca, traduzindo do inglês, né, uma sigla do inglês para o português. E aqui a gente percebe, ó, se eu der um F5 aqui, por algum motivo aqui, ó, não tinha carregado. Mas aqui a gente percebe que o primeiro item, né, da minha lista, ele é um anúncio aqui, né? Foi um cara que pagou para estar ali. Mas existem esses sites aqui, ó, que estão por aqui, que eles não pagaram, eles simplesmente têm um conteúdo bacana, o HTML deles tá bacana, tá em dia, então o que o Google fez? Jogou eles para cima, né? Perfeito. E como aplicar essas técnicas de SEO? E o que são essas técnicas? Primeira coisa é o conteúdo. Seu conteúdo tem que estar muito bom. Não adianta você aplicar uma técnica perfeita no seu HTML para chegar e o conteúdo não ser bacana, não prender a pessoa não encontrar o que ela busca lá no seu site, né? Agora, existem técnicas, claro, para ajudar nessa otimização aqui. Eu vou abrir uma pastinha, tá? Ó, ela tá até aqui, SEO. Eu vou remover aqui esse index.html, vou criar um do zero, só para a gente ver. Ó, open folder. Então, desktop, SEO, select folder, beleza. Então, se eu abrir aqui minha barra lateral, não tem arquivo nenhum. Vou criar o meu index.html aqui, beleza? E vou abrir aqui a nossa tag HTML, HTML5. Massa, então ele já criou para mim aqui essa quantidade de tags aqui. Vou remover minha barra lateral para ficar mais enxuto. Beleza. E percebe aqui, quando a gente começa a trabalhar com HTML, geralmente a gente vem para a body aqui e começa a desenvolver em cima dela, né? Porque no nosso body aqui, tudo que a gente quer que seja visual para o usuário que está acessando o nosso site lá, a gente acaba jogando dentro da body. Mas a head, ela tem um papel muito importante, que ela traz também muito da semântica daquela página, né? Ela traz informações específicas que fazem com que você chegue também lá na primeira página lá do Google, no mecanismo de busca, tá? Olha, a gente já percebe alguma coisa aqui, eu vou dar um tab aqui para ficar melhor. A gente já percebe aqui, ó, que tem esse lang n aqui, né? Que seria o idioma da nossa tela aqui, da nossa página. No caso, a gente pode colocar pt, se for no caso de português, se nosso site for em português, tá? Então você já está avisando lá, ó, essa página aqui é português, beleza? Tem esse metachar7 aqui, qual é o nosso teclado aqui, né? Quais são as letras que eu vou utilizar nessa página, se ela tem acento circunflexo. Então o TF8 ele abrange bastante desses caracteres especiais que tem nas nossas páginas, tá? Então a gente já deixa o TF8, nem mexe ali. Isso aqui é uma tag de compatibilidade do Edge, né? E aqui temos o nosso viewport, né? Que é responsável pela responsividade, né? dos nossos sites. A gente vai falar isso mais lá para frente. Mas é basicamente quando eu tenho um site grande, quando eu diminuo o tamanho dele, ele vai realocando aqueles componentes para que em celulares, por exemplo, a gente consiga acessar como se nada tivesse acontecendo, como se fosse um aplicativo mesmo pelo próprio site. E temos aqui a nossa tag title, né? Uma tag muito importante para o SEO, que é ela mesmo que vai ser o nosso pitch, que chama, né? Ela que vai dizer o que aquele site é, né? O que aquela página na internet é. E vai ser exatamente a nomenclatura que vai estar lá no título do Google. Então, deixa eu abrir aqui o meu Google novamente. Então, a nossa tag title, ó, ela é exatamente essa daqui.
Então, como eles estão aqui, ó, em primeiro lugar, em segundo lugar, foi a palavra-chave que deu atenção para aquele post, ó, o que é SEO. Pô, é isso aqui que eu quero saber, então eu clico, né? Então, ela é exatamente esse texto aqui, desse título. E aqui eu posso colocar o título que eu quero, né? Curso de desenvolvimento web, né? Beleza. Então aqui a gente já tem o nosso title, a gente já completou essa missão. Então, a gente tem algumas outras tags também que se chama meta, que são as mesmas dessa daqui, só que com outros nomes, né? Que elas representam outras informações do site. Então vamos lá aqui, name, description, tá? Content. E aqui eu vou colocar um lorem y da vida, tá? Vou aqui voltar aqui para o início, mas isso aqui é uma descrição breve do que a sua tela, que a sua página representa. No caso, essa descriçãozinha aqui, né? Essa descrição aqui dos sites é exatamente essa meta description que o Google já joga aqui pra gente. Então, massa, já tem uma minha meta description. Tem muitos sites que nem tem, viu? Eles ignoram a meta, ignoram bastante coisa de SEO, mas vale a pena você perder esse tempinho para desenvolver essas técnicas aí de SEO. Tem também a nossa meta, name, keywords, que são palavras-chave do nosso site. É basicamente as nossas hashtags que a gente tem no nosso Instagram, no Facebook e tudo mais. Então, o que eu estou falando aqui nessa minha tela? Sobre HTML, sobre CSS, sobre curso online, sobre SEO, né? Então, são palavras-chave do nosso site. Não adianta você colocar umas palavras-chave qualquer coisa, tipo oficina, moto, construção civil, tal. Primeiro que são coisas bem diferentes, né? São áreas bem distantes uma das outras. E acaba que no final das contas, se o seu site ele ganha uma relevância por essas tags e no final das contas o usuário ele não acha o que ele procura aqui, isso vai ser ruim para o seu site. Então, se uma pessoa acessa o seu site lá e ele não encontrou o que ele procurava, ele vai voltar para o Google para continuar procurando. E o Google entende isso. E quando ele entende isso, ele percebe que o seu site ele não é relevante por aquele conjunto de palavras-chave que ele foi listado lá, né? Então, sempre seja fidedigno no que você está querendo passar. Até mesmo porque se o usuário só entrar no seu site para não fazer nada e nem gostar do seu conteúdo, não tem nem tanta graça assim, né? Então, beleza. A gente já tem aqui as principais tags, né? Existem algumas outras também que é de visualização de fotos para celular e tudo mais. Mas essas aqui são as principais, tá? E além de definir aqui no nosso head o conteúdo, né, meio que descrever de fato o que é aquele conteúdo para esses mecanismos de busca, existe também o nosso body, a construção da nossa página, como é que ela deve ser feita. Então, se eu chego aqui e coloco um article, né, se dentro desse article eu coloco o meu header, dentro desse header eu coloco o meu H1, que é o título dessa página, e se esse título dessa página for o mesmo ou bem semelhante ao que está no título aqui no head, pô, você já está dando ênfase para o Google que aquele seu site fala sobre aquilo realmente, né? É como no YouTube, tem pessoas, por exemplo, quando algumas legendas que as pessoas colocam no YouTube e as pessoas falam dentro do vídeo sobre aquela legenda, então ela já ganha um pouco mais de relevância. É bem parecido esse comportamento com aqui, né? Então, o nosso H1 é o nosso título principal. Se tem um H1 lá, é o título top, é o primeiro, né? Então é realmente o que o nosso site faz, o que o nosso site está querendo passar para a gente. Então, H1 é uma tag que tem um peso muito importante para o SEO, tá? Então aqui eu posso colocar algumas outras informações sobre quem publicou, né, algum nome qualquer.
Isso aqui a gente já pode colocar, sei lá, autor, não tem uma tag específica para isso, mas aqui em cima eu posso colocar uma tag específica para isso, chama meta name, e aí sim, autor, content, o nome do autor, né? Então aqui percebe que a gente já tem uma tag para autores, né? Tem um time aqui também, onde eu posso falar qual é a data daquela publicação, né? Beleza, esse aqui é o nosso head, tá com a semântica bacana, fechou aqui, posso colocar um P, certo? Opa. Vou colocar um pouco do meu lorem y aqui também, opa, voltar aqui, lorem y novamente, que é esse textozinho aqui gerado automaticamente só para encher linguiça aqui no nosso site, né? Temos aqui o nosso footer com algumas, nosso copyright aí, vai, copyright 2023. Beleza, então percebe aqui que o nosso site ele tem uma semântica bacana, ele foi construído aqui de uma forma que seja fácil de ler, né? Tem aqui as nossas informações dos nossos mecanismos de busca, né? Se um mecanismo de busca acessar o nosso site, se aquele robozinho chegar no meu site, ver esse conteúdo, ele vai ler esse conteúdo, vai entender e vai passar para a base deles para transformar aquele site, transformar uma pontuação para aquele site de relevância, né? O quanto aquele site é bom ou não. Esse aqui é um overview básico, né, de como é que funciona esse SEO e como que a gente pode melhorar nosso site para que chegue aqui nesses primeiros resultados. São técnicazinhas simples, são coisas tranquilas que você pode fazer no seu site aí, mas vai ajudar muito a ranquear o conteúdo do seu site.